eu coloquei como a eleição mais importante da nossa geração, apesar que é difícil definir o que é uma geração, né? Mas é a eleição mais importante que a gente tem no Brasil, sem dúvida, desde do fim da ditadura militar, né? Eu não consigo lembrar de nenhuma eleição que tenha nos colocado entre a cruz e a espada da maneira como estamos hoje, né? Na verdade, a cruz e a espada nessa eleição estão do mesmo lado, né? A cruz desses pastores anticristo e a espada desses armamentistas demoníacos, né? E a gente está tentando fazer com que essa treva acabe. Tem uma coisa importante para vocês pensarem, que é o seguinte: sabem o que um autocrata precisa para colocar o seu planejamento completo e destruir a democracia de um país? Um autocrata precisa de tempo. Tempo. Então a gente tem que acabar com o tempo que essas pessoas podem ter nos próximos 4 anos para terminar o serviço que elas começaram, né? Vamos lembrar que se não fosse pela pandemia, teria sido, em termos de desmonte de instituições, talvez muito pior, tá, gente? Talvez muito pior. A pandemia conseguiu segurar algumas coisas em pé ainda, né? Incrivelmente. Isso é uma constatação, né? Não é não tô aqui fazendo nenhum juízo de valor, tô dizendo que uma constatação, né? Se não tivesse a pandemia, tenho certeza que teriam vendido os Correios, teriam feito, sabe, vendido, sei lá, o que, Banco do Brasil, Caixa Econômica, teria ido tudo pro espaço. Teria ido tudo pro espaço mesmo, né? As privatizações não aconteceram da maneira como estava no planejamento, porque no meio da crise econômica, durante a Covid, ninguém ia tirar dinheiro do bolso para comprar empresa para lá e para cá. Então, não dê mais tempo para essas figuras nefastas. Vota direito no domingo, tá bom? A revista Nature, que é uma revista de ciência, né? Uma revista de ciência, a publicação científica mais famosa do mundo, né? Eu não direi a mais prestigiada, porque prestígio é relativo, né? Há várias publicações científicas tão prestigiadas quanto a Nature, mas ela é com certeza a mais famosa do mundo. A Nature abriu um editorial, dia 25 de outubro, para declarar abertamente apoio ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva. E a Nature diz aqui no seu editorial, né, no título do seu editorial: "There's only one choice in Brazil's election for the country and the world." Ou seja, há apenas uma escolha na eleição brasileira, para o país e para o mundo. E aí fala aqui sobre o que eu falei, sobre a questão de você não dar tempo para gente ruim, né? E a Nature fala justamente isso: "A second term for Jair Bolsonaro would represent a threat to science, democracy and environment." Então, um segundo mandato para Jair Bolsonaro pode representar uma ameaça para a ciência, para a democracia e para o meio ambiente. E aí a Nature, quem quiser ler, vai chegar lá, tá na capa do site. Ela lista os motivos pelos quais não se deve reeleger Jair Bolsonaro. A gente já sabe todos, decor e salteado. Muito bem, uma passada rápida por pesquisas. Tivemos pesquisas sendo publicadas entre a noite de ontem e a manhã de hoje. Uma delas é a Quest, encomendada pela Genial Investimentos. Intenção de voto para presidente segundo turno estimulada. Temos aqui o senhor Luiz Inácio com 48% e o senhor Jair Bolsonaro com 42%, tá? Aumentou na margem o Lula 1% e o Bolsonaro segue estável. Então, a Quest vem em linha com as outras pesquisas que nós já mostramos aqui ao longo da semana, né? Teve PEC, teve... Nossa, é tanta pesquisa que eu já... Né? Atlas, teve... MDA, eu acho, né? Enfim, aqui a gente só não fala de Brasmarket, Paraná Pesquisas e não sei o quê, porque daí não dá, né? A gente tem que se ater minimamente ao quem usa o método científico que não faz propositalmente uma pesquisa fora da balança, né? Não é o caso dessas outras pesquisas, né? Algumas delas davam o Jair Bolsonaro ganhando a eleição no primeiro turno de lavada. Então, a gente não vai tratar disso aqui, mas ainda estamos confiantes no método científico, somos muito críticos e analisamos criticamente as pesquisas, mas não somos anti-ciência aqui, não vamos dizer que as pesquisas erraram de propósito, as pesquisas mais sérias do mercado, até porque todas erraram o número de votos do Bolsonaro mais ou menos na mesma medida. Então mostra que há uma deficiência de captação dessa migração de votos para o Bolsonaro de última hora e não uma má fé dos institutos, porque senão a gente aqui vai dar uma de doidinho da Terra plana e imaginar que todos os institutos, que inclusive são concorrentes entre si, no grande mercado milionário das pesquisas de opinião pública, sentaram numa sala escura e combinaram de errar juntos, né, gente?
Então, a opção que você tem é essa. Como aqui ninguém é maluco, a gente vai continuar falando de pesquisa aqui, tá bom? Então, teve essa quest aqui, né? Notícias muito ruins para o senhor Jair e para o seu grupo, né, de apoiadores. E tivemos também poder data, votos válidos segundo turno, intenção de voto para presidente. Se a eleição fosse hoje, você votaria em qual desses candidatos? Lula saindo de 52% para 53%, portanto, variando para cima na margem, e Bolsonaro variando para baixo na margem, saindo de 48% para 47%. Isso aqui, votos válidos. Eu acabei não pegando votos válidos da Quest, mas tá bem parecido, tá, gente? 52, eu acho que tá dando a Quest nos votos válidos. O que é importante, há uma estabilidade também nas pesquisas que saíram hoje. Essas duas pesquisas, sobretudo a Quest, deixa isso bastante claro, já captam o pós-Roberto Jefferson, tá? Mas eu vou fazer aqui uma coisa, como dizia a minha avó, eu vou fazer um asterístico, tá? Vou fazer um asterístico por quê? Porque é muito pouco tempo para chegar na população, a história, entendeu? Tipo, o negócio aconteceu domingo, daí as pesquisas foram captar os questionários segunda e terça. Não é tempo suficiente para as pessoas todas saberem exatamente o que aconteceu, terem uma clareza sobre o episódio e principalmente fazerem um juízo de valor sobre o episódio. E principalmente conversarem com várias outras pessoas e principalmente fazer com que aquilo eventualmente possa mudar a percepção da pessoa sobre as coisas, tá? Eu acho muito cedo ainda, uma pesquisa que foi feita um dia depois, captar o que de fato o caso Roberto Jefferson pegou na campanha do Bolsonaro. Mas o que está acontecendo? Está acontecendo é o seguinte, ó, olha que beleza, deixa eu puxar aqui. Pá! Isso aqui é um levantamento feito com dados oficiais, portanto, dados do Tribunal Superior Eleitoral de pessoas, doações de pessoas físicas aos candidatos. A linha tracejada que vocês estão vendo no eixo Y é o segundo turno, tá? Então, ali começou o segundo turno. Notem o seguinte, o Jair Bolsonaro vem recebendo doações milionárias de pessoa física num volume absurdamente maior do que o senhor Luiz Inácio. Então, há ricos endinheirados jorrando dinheiro na campanha do Jair Bolsonaro, coisa que não acontece com a campanha do PT. A campanha do PT ainda é a que mais gasta porque o PT é o maior partido e a maior coligação, portanto detém mais dinheiro do fundo eleitoral, do fundo partidário. Mas isso aqui é dinheiro de pessoa física. Os donos da locadora Localiza, o primeiro maior doador é um pastor lá que tem uns negócios de mineração e não sei o que, os caras dono da Grendene, essa gente toda. Essa galera tá doando dinheiro pro Jair Bolsonaro. Depois do segundo turno houve ali um momento de empolgação ou delírio ou tentativa de virada de mesa, né, eleitoralmente falando, e as doações explodiram. Para quem está só nos ouvindo, temos aí um pouco mais de R$1 milhão doados até o dia 16/10 para o Lula. E temos 65 milhões de reais doados por pessoas físicas para o Bolsonaro até 10 dias atrás. Por que eu estou mostrando para vocês esse gráfico? Porque esse dinheiro todo, por enquanto, não está servindo para nada. Porque a campanha do Bolsonaro não se mexe. A brocha do imbrochável não sobe na pesquisa, não é mesmo? Então vai ser muito bom ver esse dinheiro ser queimado por essas pessoas todas. Eu fico muito feliz quando eu vejo esse gráfico. Esse gráfico me dá uma sensação de felicidade extrema. Saber que o dinheiro dessa gente vai para a casa do zaralho, que não está adiantando nada. O Bolsonaro, inclusive, montou o maior esquema de compra de votos da história das nossas eleições. E mesmo assim, não tá, né? A pipa do vovô não sobe. A pipa do vovô não sobe mais. A pipa do vovô não sobe, não tá subindo. O imbrochável está broxando. Faltam 4 dias e a brocha. Será que a brocha vai levantar, gente?